Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, estou passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Ontem, no pedacinho do Maná dos Céus, eu comecei a falar sobre os heróis da fé. Eu disse que eu comentaria separadamente a fé de Moisés. Então vamos hoje comentar a fé de Moisés. O escritor de Hebreus, ele dedicou uma parte especial para a fé de Abraão e também dedicou uma parte especial para a fé de Moisés. Então hoje nós vamos ver a fé de Moisés, que está no versículo 23 do capítulo 11 de Hebreus, até o versículo 29, onde diz assim: pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé se lembrou a Páscoa e a expersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, e tentando isso os egípcios foram afogados. Muito bem, amados. Então nós vemos aqui o escritor de Hebreus dedicando uma parte especial para a fé de Moisés. A fé de Moisés, que, segundo o escritor de Hebreus, foi pela fé que Moisés, logo ao nascer, os seus pais o esconderam num período de 3 meses. E então nós vemos aqui que acerca da fé de Moisés, ele recusa, inclusive após ser adulto, ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Então, Moisés também ele recebe um tratamento extenso, porque tanto ele quanto o seu próprio êxito tem muita importância na história do povo de Israel, ou do povo de Deus. No Antigo Testamento, a sua vida inteira fora marcado pela consciência da presença e do poder de Deus. Além da crescente obediência à palavra do Senhor, existem algumas lendas judaicas, amados, que acreditavam a Moisés um vasto conhecimento de aritmética, geometria, poesias, música, filosofia, astronomia e outros ramos do próprio saber. São lendas que foram atribuídas a Moisés. Mas como Moisés foi educado na cultura egípcia, e a cultura egípcia era uma das mais avançadas da época,
E Moisés ele foi educado para sentar no trono do Egito, para ser proclamado como sucessor do faraó. Então, provavelmente, ele tenha tido uma grande instrução na cultura egípcia. E como a cultura egípcia tinha um grande conhecimento acerca de aritmética, de geometria, de filosofia, eles estudavam os astros, então provavelmente Moisés tinha sim essa cultura toda. Não sabemos se a lenda é verídica, mas foi atribuído a Moisés todo esse conhecimento. Mas o que marcou realmente a passagem de Moisés foi o que está escrito no livro de Deuteronômio 34, versículo 10, onde a própria Escritura afirma que nunca mais se levantou em Israel outro profeta como Moisés. Nós sabemos que a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, diz que não existe um profeta maior do que João Batista. Mas as Escrituras afirmam que nunca mais se levantou um profeta semelhante a Moisés. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele destaca dois aspectos da fé de Moisés, ou seja, o pessoal e o nacional. Então, nós vamos ver algum esboço para compreendermos esse estudo da qual fala sobre a fé de Moisés. Primeiro, a autonegação de Moisés, do versículo 24, onde ele se nega a ser reconhecido como filho da filha do faraó. Ou seja, ele recusa o título de príncipe do Egito. Segundo, a solidariedade e a satisfação de Moisés de estar ao lado do povo de Israel ou do povo de Deus, não aceitando fazer parte do pecado, não abrindo mão da sua fé. Terceiro, o sofrimento voluntário de Moisés. Ele sofre, segundo a própria, no versículo 26 de Hebreus, mostra-nos que ele sofre visualizando através da fé a manifestação do Filho de Deus. O próprio Moisés, ele já enxergava com os olhos da fé a presença de Cristo. A quarta é a fé durante a sua jornada do êxito no deserto, no versículo 27. E a quinta, acerca da fé que Moisés teve para celebrar a própria Páscoa, que está no versículo 28. E finalmente a fé na travessia do Mar Vermelho. Nós vemos alguns exemplos de fé também no livro de Hebreus 11, 30 até 38. Mas a fé de Moisés, ele se recusa a ser chamado príncipe do Egito porque ele abriu mão de qualquer título
qualquer título para se manter firme na presença de Deus. É uma fé que ultrapassa qualquer entendimento, onde a palavra de Deus diz que ele, de livre e espontânea vontade, aceita sofrer por amor a Deus. Então toda esta fé, amados, toda esta galeria de heróis da fé, ele mostra-nos que existe uma recompensa para aqueles que se mantêm firmes na fé. Para concluir toda acerca da fé, então vamos analisar o que Hebreus 11:32 diz. O autor ele pergunta: o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário. Estamos com os mesmos problemas, amados, o mesmo problema do autor. Porque falta tempo, se nós formos falar sobre fé. Mesmo assim, novamente podemos procurar compreender acerca daquilo que a palavra de Deus nos afirma. Porque a palavra de Deus, no versículo 30, já após a morte de Moisés, tendo sobre a liderança de Josué, acontece a queda da muralha de Jericó. E também, dentro de Jericó, havia uma meretriz chamada Raabe, que ela, através da fé, ela esconde os espião que Josué havia mandado para a terra de Jericó. No versículo 32 fala sobre a fé do período dos juízes, que ou seja, a fé de outros homens que lideraram já da terra da promessa, a fé acerca das realizações, a fé acerca da libertação maravilhosa e finalmente chegando acerca da ressurreição, no versículo 33 a 35. A fé é, no caso, acerca também de sofrimento, e a fé e a própria solidão. A fé em Cristo é superior a qualquer fé que esses homens tiveram no passado. Ainda que tantas pessoas tenham feito e recebido coisas extraordinárias por meio da fé, por isso obtiveram bom testemunho por sua fé. Contudo, elas não receberam a concretização da promessa. O que o autor quer dizer é que nenhum deles viu o cumprimento das profecias referente à chegada do Messias. Em Hebreus 11, versículo 40, temos mais um texto que comprova a superioridade da fé em Cristo. Por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, ele está se referindo à fé em Cristo. Por isso que Jesus afirma sobre João Batista: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então veja bem, no livro de Deuteronômio, nós vemos que afirma que nunca mais se levantou um profeta semelhante a Moisés. E Jesus afirma que João Batista é o maior profeta. Mas por que ele era o maior, até mesmo que Moisés? Embora ele não foi semelhante a Moisés, embora ele não tenha recebido a mesma
o mesmo patamar de Moisés, Jesus considera João Batista como sendo o maior de todos os profetas. Então vamos tentar entender isso. Há dois fatos importantes que podemos aprender nesse versículo. Primeiro, ninguém é maior do que João Batista, porque ele foi o único profeta da antiga aliança que anunciou o Messias e viu o cumprimento dessa profecia. Os outros profetas, eles anunciaram a vinda do Messias, mas eles não viram o cumprimento da profecia se concretizar em suas vidas. Eles olharam através dos olhos da fé no invisível e viram, através de revelação divina, que o Messias estava vindo, mas não viram, não conversaram com o Messias. Mas João Batista, ele se encontrou no capítulo 3, versículo 13 e 15, nós vemos o diálogo de João Batista com Jesus. Inclusive, João Batista foi o que batizou Jesus. Então, por ele ter visto o cumprimento da sua profecia, e por ele ter visto o próprio Messias e ter dialogado com ele, ter conversado com ele, ele se tornou maior do que todos os outros profetas, porque a profecia se concretizou em sua vida. Mas mesmo sendo João Batista o maior de todos os profetas, ele é o menor no reino dos céus. Ou seja, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Porque a partir da chegada do Messias, as pessoas entram no reino dos céus crendo em Cristo. E ele é maior do que todo. Ou seja, a fé em Cristo é superior a toda a outra fé dos outros profetas que vieram antes da concretização de suas profecias. Quando João Batista morre, Jesus ainda não tinha sido morto, ele ainda não tinha se tornado o Salvador. Então João Batista, ele é considerado o menor daqueles que aceitam a Cristo, daqueles que se torna nova criatura. João Batista morreu sem ser a nova criatura. Então por isso que Jesus afirma que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, sendo João Batista o maior de todos os profetas. Então eu quero concluir a minha fala acerca da fé, sobre os heróis da fé, homens a quais a palavra de Deus diz sobre esses heróis, homens da quais o mundo não era digno. O que a palavra de Deus quer nos dizer sobre esse texto de que o mundo não era digno desses homens? Dizer que o mundo não era um lugar bom para essas pessoas. Não era um lugar bom para homens de fé. A estrutura espiritual deles fez com que fosse merecedores de uma cidade superior, de um mundo superior. Aqui na terra, esses homens tiveram que viver nos desertos, em cavernas, escondido muitas vezes, mas porque eles aguardavam uma cidade superior. Eles viveram como peregrino, errante neste mundo. A ideia também é que o mundo não oferecia hospitalidade compatível com o exemplo de fé dessas pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, ao concluir essa mensagem falando sobre fé, eu quero dizer que meu coração fica tão impactado quando eu vejo, através dos próprios olhos da fé, esse tão grande nuvem de testemunho, que está em Hebreus 12, verso 1. Um exemplo para nós. O Deus dele
É o mesmo Deus que nós servimos. Mas eles tiveram fé, por isso obtiveram bom testemunho. Nós somos agora nova criatura, somos chamados que nós nascemos de novo, ou seja, não nascemos da água nem da carne, mas nosso nascimento é espiritual. Então, devemos orar ao Senhor para que aumente a nossa fé, para que assim possamos trilhar o próprio caminho da fé, cada dia, passo a passo, prosseguindo rumo às mansões celestiais. Nós vemos que o escritor de Hebreus, ele diz que as quais, por meio da fé, esses homens venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa. Eles fecharam as bocas de leões, eles apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. Esses homens da fraqueza, eles tiraram força. Eles se tornaram poderosos na guerra. Eles puseram em fuga um exército estrangeiro. As próprias mulheres receberam pela fé a ressurreição dos seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram o escárnio, o açoite e ainda cadeias e prisões. Alguns morreram apedrejados e tentados foram, inclusive alguns dos discípulos de Jesus foram cerrados ao meio. Eles morreram, algum decapitado ao fio da espada. Esses homens, eles andaram vestidos muitas vezes até com roupas que hoje nós chamaríamos de roupas de mendigo, vestido com peles de ovelhas e de cabras. Esses homens passaram necessidade. Eles foram muito afligidos e foram muito maltratados. A Bíblia afirma que desses homens, da quais o mundo não era digno, eles eram errantes pelo deserto. Andavam nos montes e pelas cavernas, pelas covas e cavernas da terra. Mas todos esses, embora tendo recebido o bom testemunho pela fé, contudo, eles não alcançaram a promessa. Porque eles não viram o Messias. Somente João Batista contemplou a face do Messias. Visto que Deus promovera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós sabemos que quando aceitamos a Cristo, nós nos transformamos em uma nova criatura. É um nascimento espiritual que ocorre em o nosso interior. Então, a palavra de Deus afirma categoricamente que ao sermos nova criatura, nós somos gerados novamente, não de uma maneira carnal, mas é uma transformação interior. Uma transformação que ocorre dentro do nosso amágo, dentro da nossa alma. E essa fé que nós temos hoje em Cristo Jesus é superior à fé que os heróis da fé do Antigo Testamento tinham. Porque eles olhavam através do espaço do tempo, por meio dos olhos da fé. Eles visualizavam através dos olhos da fé a manifestação do Filho de Deus. Nós hoje temos a própria palavra de Cristo, os ensinamentos de Cristo. As mensagens do Novo Testamento são as boas novas, ou seja, a notícia boa de que todos aqueles que aceitam Cristo como sendo o seu Salvador, ele se torna participante do reino dos céus.
e o menor de nós. Ou seja, por menor que sejamos, assim mesmo Jesus nos compara sendo maior do que o próprio João Batista, que foi o maior profeta de todos os tempos. Que Deus vos abençoe, amados. Fique com esta palavra, uma palavra que me trouxe satisfação trazer para vocês. Uma palavra de alegria, falar sobre o herói da fé. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu voltarei à tarde com a oração do entardecer e as próximas mensagens do pedacinho do Maná dos Céus eu estarei voltando a falar sobre salmos para o elego espiritual. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz. Amém e amém.